Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça de Deus, para mais um estudo bíblico, nesta quarta-feira, 8 de junho de 2022. Nós continuamos o nosso tema deste ano, tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor, e hoje nós trataremos de um novo subtema que temos assumido desde a última quarta-feira, que é entendendo a piedade cristã. E para explorar este assunto, escolhemos os sermões de Ashbel Green Simonton. Ele é o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1859, mais precisamente no dia 12 de agosto, ele desce ao porto no Rio de Janeiro e inicia o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Brasil. Até então não tinha esse nome. Ele vem das missões da Igreja Presbiteriana do Norte, representante do board, que é o corpo, em inglês, corpo de missões, e ele vem para implantar a Igreja Presbiteriana no Brasil. Mas sobre isso está no seu diário de Simonton, que sai para a nossa editora Cultura Cristã, que trata acerca disso. É um exemplar aqui em minhas mãos. Eu estimulo você para que compre, conheça um pouco mais acerca da sua igreja, entenda um pouco mais acerca da fé que você assume como sua. Paralelamente a isso, nós estamos trabalhando com os Sermões Escolhidos de Simonton, um livro que também sai pela nossa editora Cultura Cristã, e eu não estou recebendo nenhuma percentagem desse valor, recebo simplesmente um grande prestígio de poder tratar desta obra. São duas grandes obras, e uma delas nós estamos estudando hoje, que são os Sermões Escolhidos de Simonton. Nós estamos seguindo os sermões dele. Hoje o título do sermão é O Viver é Cristo. Então vamos ver a partir desse sermão como é que era o seu pensamento, como era a sua teologia, como é que os irmãos presbiterianos ouviam os sermões bíblicos na sua época. E aí nós vamos poder fazer uma comparação da nossa época de hoje, tá bom? Como o sermão dele é longo, nós não vamos pegar todo o texto. Eu separei dois parágrafos para ver os seus principais temas. Então nós estamos estudando por amostragem. O que é amostragem? Pegamos uma pequena porção e por meio desta porção nós entendemos como foi o desenvolver do seu sermão. Então, título do sermão: O Viver é Cristo. E o texto base é Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer lucro. Para estudarmos este sermão, foram escolhidos alguns parágrafos dele. Como eu disse, o sermão é longo, não seria possível estudá-lo na íntegra, mas acreditamos que esses parágrafos captam o tom e a atmosfera do sermão da época. É um estudo por amostragem, de pequenas partes, procuramos entender o todo. Bom, a tese do sermão dele, a principal frase é: saber o que se quer é a primeira condição de bom sucesso. E aqui um certo parêntese. O sermão presbiteriano, geralmente, ele começa por uma afirmação inicial. Necessariamente é bom que se diga o pregador a que veio. Então é de bom tom que os sermões sejam geralmente dedutivos. O que são dedutivos? Exprime-se a tese, o objetivo do sermão, sobre que irá pregar. Então prega-se a partir do texto, mas tem uma ideia geral, tem uma ideia central, tem uma tese que vai dar o tom do sermão. E a tese de Simonton nesse sermão é: saber o que se quer é a primeira condição de bom sucesso. E aí ele utiliza alguns parágrafos para defender isso aí. Primeiro, aí ele cita Tiago: o homem que tem o espírito repartido é inconstante em todos os seus caminhos. Lembrando que ele não está usando a Almeida Revista e Corrigida, mas sim a tradução do Padre Figueiredo, porque no século XIX era a tradução que possuía. Não existia ainda a Almeida Revista e Corrigida como nós temos hoje, Então ele estava utilizando a da época. Eu digo isso porque nós acostumamos a olhar esse texto e lembrar do homem
espírito dobre, né? Ânimo dobre. E aqui não é nada de ânimo dobre, aqui é inconstante, é espírito repartido, né? A ideia de ter dois pensamentos. Mas é interessante que Simonton, ele não se prende a um bloco de texto, ele está usando apenas um segmento, uma fração, e a partir daí desenvolve o seu sermão. E aí ele vai desenvolver com duas principais partes. Primeiro, aquele que não tem algum fim em vista, nem sabe dizer o que pretende conseguir, é irresoluto, fraco e inconstante. Ora pende para o lado direito, ora para o esquerdo. Hoje quer isto, amanhã aquilo. Um homem que assim vive assemelha-se a um navio em alto mar, sem bússola, sem carga, sem lastro e sem destino. Entretanto, o que é que presenciamos todos os dias? Os homens se dividem em duas classes, chamadas na Bíblia: os filhos do reino de Deus e os filhos deste século. Suponhamos que a cada uma dessas classes se perguntasse qual o fim que tem em vista. Suponhamos que aos filhos deste século, como também aos filhos do reino de Deus, fosse dirigida a simples pergunta: qual é o fim da vossa vida? Qual é o alvo das vossas aspirações? Estou certo de que muitos ficariam confusos, não sabendo dar resposta inteligível. A ideia aqui é que Simonton está provocando o seu auditório, dizendo que nem aqueles que pertencem ao reino de Deus e nem aqueles que não pertencem ao reino de Deus não pensam na sua vida de uma forma muito objetiva, vão vivendo, né? Vão caminhando, né? Aquela velha expressão, a gente pergunta para alguém: como é que você vai? E a pessoa diz: eu estou indo. E aí você retoma a pergunta: indo para onde? Para onde vai? Esta é a inquirição de Simonton no seu sermão. Mas existem outros pontos e focos de observação que irão nos enriquecer aqui neste estudo. E o primeiro é o que eu estou dando o título de A. O que podemos observar dessa porção do sermão do Simonton? Primeiro, o uso da figura da época. É interessante como Simonton traz uma imagem de embarcação. As primeiras pregações de Simonton ocorreram dentro de um navio, e em seu diário, ele registra que os primeiros cultos em terras tupiniquins deram-se na embarcação chamada John Adams, lugar onde cabiam cerca de 200 pessoas. Esta referência se encontra, como eu disse, no diário de Simonton, que eu tenho aqui em mãos. Ele descreve as suas primeiras experiências pregando o Evangelho no Brasil, e as primeiras experiências pregando o Evangelho no Brasil deram-se em um barco, em embarcação, num navio. Naquela época viajava-se muito com embarcações, ainda mais ele que veio dos Estados Unidos para cá. No seu diário ele relata toda a sua viagem, mas é interessante como ele traz aqui algumas imagens, né? Continuando, a falta de objetivo na vida das pessoas é concretizada na figura de um barco. Olha só que interessante, que não tem o quê? Ele é sem bússola, significando que não tem direção, logo que o barco está perdido. Sem carga, isto é, nada levando para desembarcar, é um barco navegando sem motivo, porque se é um barco sem carga, para que ele está em alto mar? Sem lastro, isto é, sem um ponto de equilíbrio, porque lastro era tudo quanto se mete no porão de um navio para lhe dar estabilidade, segundo o nosso dicionário Aurélio. Sem destino, por fim, isto é, sem um porto para chegar, uma viagem à deriva no mar. Então, é muito criativa esta figura que Simonton utiliza em detalhamento acerca do barco, ainda mais a ideia de lastro. O lastro aqui era pesos que se colocavam no barco para que ficasse equilibrado. Aqueles que eram barcos que costumeiramente não tinham
móveis para se colocar, tinha uma parte de bronze ou cobre no fundo do navio, porque o barco ele não pode ficar leve, ele precisa ter um peso para ficar um pouco ancorado, por assim dizer, no fio da água, né? Ele não fica com a mesma densidade, ele tem que estar mais denso que a água onde ele está no local, para que ele possa navegar, né? Se ele ficar leve demais, a água o levará. A ideia é esta. E ele compara estas pessoas que não têm pensado na sua vida como esses tipos de embarcações, sem carga, sem bússola, sem pesos para dar equilíbrio, sem destino. Aqui ele está chamando uma exortação para os seus ouvintes de que pensem na vida, de que pensem para onde seus passos estão levando. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo com o tempo que nos é dado, né? Como é que isto é aproveitado? Nós temos nossos objetivos, como é que isto está ocorrendo? Esta é a preocupação muito rica traga por Simon. Segundo, a teologia do texto. Olha que interessante, a divisão bíblica da humanidade utilizada por Simon. Desde o livro de Gênesis, há a declaração de uma humanidade cindida, uma humanidade dividida, e que será hostil a outra durante o curso da história. Está lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti, a serpente e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o da mulher. Então segue-se a delimitação entre essas duas descendências. De um lado a descendência da serpente, e do outro aqueles ligados à descendência do filho da mulher, isto é, de Jesus Cristo. É com esse enfoque que Simonton utiliza o termo filhos do reino, que é uma expressão matética, né, por assim dizer, que é de Mateus capítulo 13, verso 38, onde é chamado acerca daquelas pessoas que recebem a boa semente dos filhos do reino, e é antagonismo aos filhos deste século. Filhos deste século é uma expressão que ocorre apenas aqui em Lucas, no capítulo 16, verso 8, os filhos deste século, ou seja, pessoas que não pertencem a Deus. Então, essa dicotomia, primeiramente, essa dicotomia ela é bíblica. Nós teremos sempre uma humanidade dividida, né? Pessoas que são seguidores da serpente e pessoas que são seguidores de Jesus Cristo. Mas espere um pouco, isso não quer dizer que as pessoas se autodenominem seguidores da serpente, pelo menos não todos. Se você chegar assim e apontar o dedo para alguém, você é um seguidor da serpente, é bem possível que essa pessoa te bata. Por quê? Porque ela vai dizer que é uma pessoa que segue a Deus, embora ela não siga, mas ela pode não ter traço nenhum, mas ela não gosta de ser apontada. As pessoas não são coerentes. A pessoa pode estar envolvida com crime, pode estar envolvida com negócios desse mundo terríveis, mas se você perguntar se ela conhece a Deus, ela vai dizer: conheço a Deus. Conhece Jesus Cristo? Sim, Jesus Cristo, conheço. Estas pessoas não são conhecidas por seus discursos, são conhecidas por aquilo que fazem. Então não adianta você tentar argumentar. Desde o início é assim e será até o final. Duas humanidades, os filhos da serpente e os filhos de Deus. Os filhos da serpente não são demônios, são pessoas, são seguidores. Dois textos muito claros me vêm à mente sobre isso. Primeiro texto é o do Evangelho de João, no seu capítulo 8, quando Jesus Cristo diz que os fariseus eram filhos do diabo porque estavam tentando fazer a vontade do seu pai, que foi homicida desde o início. E a outro texto, lá em 1ª Epístola de João, quando o apóstolo João diz que Caim era do maligno, ou seja, o apóstolo João, ele não está se referindo a demônios, ele está se referindo a pessoas que seguem a serpente. Estas são os filhos da serpente. E estes filhos eles estão espalhados no mundo e também na igreja, porque nós temos o joio e nós temos o trigo. Nós não temos aqui 100% da igreja invisível.
Então, às vezes, nós ficamos escandalizados, mas nós não temos nem mesmo este direito, uma vez que fomos advertidos que mesmo na igreja o joio ele se faria presente, e o joio ele cresce também. Então o joio não fica sempre pouquinho, ele cresce junto com o trigo. Então o joio vai se desenvolvendo também, né? É apenas na ceifa que nós saberemos quem é o joio e quem é o trigo, né? Pelo menos das outras pessoas. Nós precisamos ter certeza que a gente é o trigo. Isso é a certeza da salvação que você precisa ter. Você não pode impor aos outros um rótulo, mas que isso seja bem claro, né? Sempre a humanidade terá essa divisão, e Simonton trabalha muito bem com esse tipo de locação, com esse tipo de ambientalização, com esse tipo de argumento teológico, de uma forma muito clara, muito bacana. Vamos para uma segunda parte do seu sermão, que é esta aqui que eu deixei em negrito. Diz assim, palavras de Simonton, eu vou ler, tá? Deixando os que não sabem o que querem, ocupemo-nos daqueles que têm um fim determinado e avaliemos particularmente a escolha de Paulo. Há homens, e são muitos, cuja ideia fixa é o dinheiro. Perguntados sobre o fim de sua vida, não ficariam aquém de Paulo quanto à prontidão e clareza de resposta. Assim como Paulo disse: para mim o viver é Cristo, aqueles diriam: para nós é o dinheiro. Outros vivem para gozar de tudo e responderiam: para nós a vida consiste em nos divertirmos. Tudo mais são meios para isto. Esses também sabem o que querem e são consequentes. A outra classe diminuta, que põe sua mira mais alta e faz tudo ceder à sua ambição de dominar. Sabem o que querem. Porém, reparai bem no que vou dizer-vos a propósito de todas essas classes. Todas elas vivem para si mesmas: o libertino, o avarento, o ambicioso. Todos estes, sob formas diversas, dão culto a si mesmos. Vivem para servir a si mesmos. São em corpo e alma egoístas. Façamos agora o paralelo entre estes e Paulo. Para mim, diz este, o viver é Cristo. Ou seja, Simonton fecha essa porção dizendo: pense, né? Vamos fazer agora um paralelo entre esses dois. E aí ele já levanta a mão. Para mim, o viver é Cristo, deixando a pergunta para nós e para você, né? E para você e para mim que estamos aqui ouvindo nesse sermão de Simonton, qual que é o nosso fim, né? Para que vivemos? Será que nós vivemos para a diversão, para o poder, para o dinheiro, ou vivemos para Cristo? Então vamos observar aqui essas figuras que Simonton recorre no seu sermão. O libertino aqui é alguém que o propósito único é o prazer. A ideia da imoralidade está contida nesta expressão. Podemos utilizar personagens bíblicas para ilustrar essa ideia. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, pessoas que estavam obcecadas em extrair prazeres para si de qualquer modo, sem censura alguma, por exemplo. Veja esta frase deles: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Isso está em Gênesis, no capítulo 19, verso 5, tradução NVI. Isso aqui é aquele episódio, né, onde Ló recebe os anjos em sua casa, e as pessoas da cidade de Sodoma cercam a sua casa, querendo então tomar aqueles homens e abusar deles sexualmente falando. Ou seja, eram pessoas, os seus prazeres eram compulsivos, eles tinham compulsão em tentar se satisfazer, eram pessoas descontroladas. Há, portanto, então uma conotação de imoralidade nesta expressão libertino, ou seja, quando alguém fala que alguém é libertino, há uma ideia de imoralidade, uma pessoa onde a sua sexualidade é muito aflorada. Simonton traz esta imagem e diz que existem pessoas que vivem para os seus próprios deleites. E há o avaro,
A avareza é claramente apontada na Escritura como idolatria. Um texto de Colossenses 3:5 da tradução NVI. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, né? A ganância aqui é a mesma sinônimo de avaro, é a mesma palavra. E mesmo a confiança depositada em dinheiro é retratada como algo religioso. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então a avareza, o desejo por dinheiro, né, ele torna-se um ídolo, né? Você teme ou você recorre àquilo que você reconhece como tendo poder para lhe abrigar, para lhe socorrer. E o pior aqui é que você não precisa nem ter dinheiro para idolatrá-lo, né? Já viu aquelas expressões: olha, se eu tivesse dinheiro, isso não aconteceria. Ou seja, isso é uma expressão idolátrica. Está dizendo que o dinheiro lhe defenderia, né, se você o tivesse, né? Isso é uma expressão idolátrica, ou seja, o braço do Senhor não é suficiente para nos guardar, né? Precisamos eleger um outro herói, mesmo que este herói não exista materialmente falando no nosso bolso. Nós estamos dizendo: olha, se eu tivesse dinheiro, com certeza tu seria diferente. Isto é uma relação de idolatria. Não podemos permitir que os nossos lábios promovam esse tipo de fala, uma vez que Deus cuida da gente, né? Cuida da gente mais do que cuida dos pássaros. Portanto, não é muito, como que eu posso dizer, justo para com o Senhor referirmos assim, de uma maneira, parece que jocosa, de brincadeira, mas existe muita verdade nessa expressão que, vez por outra, infelizmente, os nossos lábios acabam pronunciando: olha, nessa vida, se eu tivesse mais dinheiro. Cuidado, né, meus irmãos e irmãs, não é bem desta maneira. E tem um ambicioso, aquele que deseja o poder. Essa figura enfatiza o desejo por poder. Como Simonton refere-se a uma classe diminuta, sugere-se que ele tem em mente um pequeno grupo de pessoas que vive para manter o poder para si mesmo. Essas pessoas pensam apenas na perspectiva do exercício do poder sobre os demais. Na Bíblia é fácil reconhecermos isso em personagens que exerciam poderes políticos. Por exemplo, reis como Nabucodonosor. Esse, inclusive, foi punido porque exaltou-se como um deus. Diz ele: acaso não é esta a grande Babilônia, que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder, e para a glória da minha majestade? É o profeta Daniel, capítulo 4, verso 30, na tradução NVI. Mas todos nós somos tentados à busca de nossa própria glória, querendo submeter as pessoas a nós mesmos. Isso é um tipo de poder. Diótrefes, por exemplo, é uma personagem repreendida pelo apóstolo, pelo apóstolo João, não é apóstolo Pedro não, tá? É na carta de João, terceira epístola de João, por causa dessa ambição. Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Terceira epístola de João, capítulo 3, verso 9 e 10. Aqui Diótrefes era um tipo de pastor da época, né? Ele era o pastor da congregação e não estava deixando os irmãos entrarem lá para pregar o evangelho, né? Então aqui Diótrefes está sendo repreendido pelo apóstolo João, uma vez que ele está se assenhorando do direito dos demais, né? Da livre circulação das pessoas. Vejam só a que ponto chegamos, né? Aqui Diótrefes age dessa maneira. Que coisa terrível. Mesmo a aparente legalidade de algo pode esconder o abuso daqueles que detêm o poder sobre os demais, sobretudo o poder financeiro. Na época de Neemias, o próprio fez essa denúncia. Existiam judeus mais abastados que escravizavam os filhos e filhas de seus conterrâneos, aproveitando-se da situação paupérrima em que se encontravam. Ora, grande parte do povo ou eram tão pobres que mal conseguiam se sustentar,
com os recursos da terra, e os outros eram refugiados que estavam retornando para a reconstrução da cidade de Jerusalém e o início de uma nova vida da terra prometida. Esses dois grupos não tinham como fazer frente ao grande poder monetário das elites presentes. Neemias os repreendeu por aproveitar-se da situação. Na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo a seus irmãos. Neemias 9:8. A compra de escravos entre judeus era até legal, era permitida. Isso lá em Êxodo 21:2. Mas considerando toda a reconstrução da nação novamente, certamente era imoral. O que está acontecendo aqui? A lei dava respaldo legal. Era legal no sentido de legalidade, tá? Não de bom. Era legal que alguém se vendesse como escravo. O que estava acontecendo é que quando Neemias volta para a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele encontra pessoas muito pobres, mas com desnível, porque vem com ele grandes comitivas. Se você pegar o livro de Neemias, você vai ver todo um monte de nomes arrolados de pessoas que saem com dinheiro da Babilônia e vão reconstruir suas vidas. Mas essas pessoas chegam lá, o pessoal está pobre, eles começam a fazer o quê? Comprar todo mundo, escravizando, comprando as filhas destas pessoas, muitos homens, né, fazendo isso, aproveitando-se da pobreza da situação. E Neemias fica furioso com isso, porque isso era imoral. Alguém poderia dizer, mas Neemias, a lei permite. A lei permite, mas olha que situação nós estamos. Isso é contra o bom senso. Não façam isso com seus irmãos e irmãs. É possível que possa alguma coisa ser até legal, mas ela pode ser imoral. O espírito da lei nem sempre corresponde ao espírito do momento, e aí nós precisamos tomar cuidado para não tentar aplicar uma lei rígida demais sobre um povo que está numa situação de exceção. A lei da escravidão existia e foi dada por Deus em Êxodo, mas em Neemias a nação está totalmente fora do parâmetro que encontrou-se quando a lei foi criada, e aí precisa fazer algum tipo de adequação para com o povo, né? É isso que Neemias está dizendo. Então esses três exemplos da ambição são interessantes porque são poderes diferentes. Geralmente quando nós pensamos no poder, nós não falamos apenas do poder político, nós temos o poder também financeiro, o poder das relações. Existem pessoas que possuem um poder dentro de uma determinada relação e escravizam o outro. Tem casamentos assim, onde um dos cônjuges ele praticamente manda no outro, e vou deixar a minha língua quieta, tá bom? Mas infelizmente isso acontece, não só o cônjuge, como os filhos também. Às vezes, é claro que a Bíblia diz para nós disciplinar os nossos filhos, mas não quer dizer que nós devemos criá-los como escravos, sempre subordinados à nossa vontade. Não é bem assim também. Então, isso é um exercício do poder. Da igreja também isso pode acontecer, quando o poder sobe a cabeça dos cargos, né? Porque a igreja tem cargos também. Então as pessoas, isso sobe a cabeça, as pessoas querem fazer tudo e a todo momento, né? Querem que a sua vontade seja aceita. Isso não pode acontecer. Isso acontece vez por outra. Algumas pessoas deixam isso subir a cabeça, infelizmente, né? Também. Então há várias possibilidades de abuso de poder, e que Simonton ele acertadamente nos coloca isso no horizonte. E a conclusão de Simonton é também uma declaração de uma triste sentença. A presença de libertinagem, avareza e ambição são expressões de uma auto-idolatria. Enfim, pessoas que cultivam esses aspectos de maneira irrefletida tornam-se falsos deuses de si mesmos. Então as pessoas estão cometendo idolatria, agindo de uma forma gananciosa, avarenta, como o texto, como o Simonton comentou, e buscando seus próprios prazeres. É um tipo de auto-idolatria, né? A pessoa
cria-se, a pessoa diviniza-se, né? Eu busco o meu sonho. Pronto, isto é a ficha, é a deixa para mostrar que é um coração enlaçado por uma própria idolatria. Mas eu não posso ter meus sonhos? É claro que você pode ter seus sonhos. Você não pode se escravizar por eles, frustrar-se por eles, né? Ficar choroso ou chorosa por eles, porque não conseguiu a realização. Ora, vejam só, nós não podemos, nós não sabemos o que Deus tem para os nossos caminhos. Isso é muita presunção e é uma idolatria. Considerações finais. Após a análise geral dessas porções do sermão de Simonton, podemos fazer algumas considerações, arrumar essa redação aqui. Primeiro, Simonton era um homem do seu tempo. Viagens e navios eram corriqueiras em sua época. Isso está em seus sermões. Segundo, o conceito teológico de antagonismo, né, de duas humanidades, ocorre de maneira a não chamar tanta atenção. Interessante, mas demonstra sua força fundamentando sua argumentação. Eu não consigo encontrar na boca de Simonton alguns conceitos teológicos muito formalizados. Ele salpica no sermão, coloca no sermão, mas ele não dá nome a eles. Interessante, não marca o seu discurso com eles. Terceiro, o uso dessas três figuras enfeixadas para denunciar uma auto-idolatria demonstra uma mente criativa e engenhosa. Ou seja, Simonton consegue forjar uma ideia de idolatria, mas mostrando no texto, né, essa combinação. Ele mesmo cria, ele mesmo enfeixa, ele vai buscando, né, e amarra e traz o conceito. Porque o sermão de Simonton, esse sermão, ele não é um sermão que é convencionalmente pregado em nosso tempo. Geralmente nós fazemos o quê? Nós temos um texto bíblico, deles extraímos do próprio texto bíblico as verdades do texto, né? Simonton ele vai por um outro caminho. Ele trabalha muito com uma coisa chamada teologia bíblica, que ele vai buscando pequenos temas que fundamentam o texto que ele citou. Então, meus irmãos e irmãs, aqui está mais um estudo dado acerca do sermão de Simonton. Que Deus possa nos ajudar e que possamos entender um pouco mais da graça de Deus por meio desse estudo. Amém.